Olá, seja muito bem-vindo ao canal Insights de Direito. Meu nome é Patrícia Conde e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre as principais formas de exercer a advocacia, especialmente logo depois de formado. A gente vai, estuda 5 anos, estuda bastante para passar na prova da OAB e aí quando a gente pega aquela carteirinha rosinha, a gente olha para ela e pensa, ok, mas e agora? Então nesse vídeo eu vou trazer as principais vantagens e desvantagens das 3 formas mais comuns da advocacia. Vamos lá? Estou aqui com a minha colinha para eu não esquecer de nada. E a primeira forma que eu vou trazer aqui para vocês é o advogado autônomo. Ou seja, é aquele que é dono do próprio escritório, ele é sócio de um escritório. Isso pode acontecer tanto ele criando um escritório novo que nunca existiu, ou ele ingressando como sócio em um escritório que já existe. Ou seja, ele é o chefe, o que, claro, gera muitas vantagens. Uma delas é que o advogado autônomo é aquele que toma as decisões do escritório. Ou seja, é ele quem decide, é ele que escolhe em que causas atuar, qual valor cobrar, de que forma o escritório vai se organizar, em que investir, em não investir, o que estudar, de que forma organizar, ou seja, ele tem condições de deixar o escritório bem com a cara dele. Deixar o escritório do jeito que ele acha que tem que ser. Tem liberdade, tem autonomia para fazer isso, seja sozinho, seja às vezes ali conversando com um sócio. Uma outra vantagem que está diretamente ligada com a primeira é a questão da flexibilidade de horário. Como o advogado autônomo, ele é o próprio chefe, ele define o horário que ele faz, ou seja, a hora que ele quer trabalhar, se ele quer trabalhar até mais tarde, se ele quer chegar mais tarde, se ele quer começar mais cedo, se ele quer tirar alguns dias de folga, enfim. Mas é claro que isso também tem um outro lado. Se tem um prazo importante, ele também fica trabalhando até mais tarde. Outro ponto positivo é que ele é o dono do dinheiro, ou seja, é o advogado autônomo quem define quanto o escritório dele tem que render, quanto precisa faturar e de que forma distribuir esse dinheiro, no que inclui também quanto que ele vai levar para casa no final de cada mês. Ok, mas quais os pontos negativos de ser um advogado autônomo? Na minha visão, o ponto principal é que, se você está ali começando um escritório do zero, os clientes não vão surgir do nada. Então, você vai ficar um tempo ali sem receber nada, talvez um pouco ocioso, lutando ali para conquistar os seus clientes até que o rendimento, até que o dinheiro comece a efetivamente entrar. Então, se você é uma pessoa que precisa de uma certa segurança financeira, que precisa ter ali o dinheiro logo que você se forma, ou se você já é formado, mas que você tem essa necessidade de ter uma renda mensal, não tem uma reserva de emergência, essa é uma desvantagem bem significativa de ser um advogado autônomo. Ligada a ela está a desvantagem de não saber exatamente quanto que você vai ganhar no mês. Afinal de contas, tem meses que é possível levantar vários alvarás, que entram vários contratos novos, vários projetos novos, e enfim, mais dinheiro gira e outros que são ali um pouquinho mais difíceis. Então, o advogado autônomo também precisa saber lidar com isso, com essa incerteza com relação ao valor que vai entrar no escritório cada mês. Outro aspecto que para alguns é negativo e para outros pode ser até aqui muito positivo é que o advogado autônomo ele é realmente um empresário. Ele precisa compreender o escritório dele como uma empresa e por isso ele precisa entender de contabilidade, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de publicidade, de marketing, ou seja, ele precisa fazer todo esse esforço para conquistar clientes, para manter as contas organizadas e em dia, tudo isso que envolve uma empresa como outra qualquer. E convenhamos que isso não é lá uma coisa que a gente costuma aprender na faculdade. Outro aspecto um pouco desfavorável da advocacia autônoma é a insegurança diante de casos difíceis, especialmente se você advoga sozinho. Isso porque, por mais que a gente estude muito na faculdade, quando chega ali na prática, a gente se depara com um monte de situações que a gente nunca imaginou. E aí a gente precisa estudar, pensar que decisão tomar, que estratégia adotar num determinado processo, ou então em um determinado contrato ou negócio jurídico, enfim. E aí o advogado autônomo pode não ter com quem discutir essas coisas, refletir, fazer aquele brainstorm mesmo, para tomar a melhor decisão, ou às vezes ele fica inseguro porque não tem tanta experiência naquele assunto. Nessas horas, ter alguém mais experiente do nosso lado pode fazer toda a diferença. É claro
que nada impede que o advogado autônomo procure colegas e peça ajuda ou firme parcerias também. A segunda forma mais comum de exercer a advocacia é a do advogado empregado. O próprio nome já diz, ele é funcionário de uma empresa ou de um escritório. Ele tem ali a carteira de trabalho dele assinada. Esse tipo de advocacia é mais comum em cidades maiores, que têm empresas maiores que acabam tendo necessidade de ter um setor jurídico dentro da própria empresa. São empresas de telefonia, de aviação, enfim, tantas outras, maiores ou algumas nem tão grandes assim. Mas afinal de contas, qual é a vantagem de ser um advogado empregado? Na minha visão, a principal vantagem é justamente o fato de ser empregado. Com isso, ele atrai inúmeros benefícios de qualquer outro empregado registrado, como FGTS, 13º, direito a férias, horas extras, enfim, o horário definido e tudo isso. É um aspecto muito positivo. Afinal de contas, o advogado autônomo, ou às vezes o associado, não tem acesso a todos esses benefícios e isso pode sim fazer falta. O advogado empregado tem isso. Ligado a essa vantagem está aquele que talvez seja o interesse da maioria das pessoas que buscam essa forma de advocacia, que é o salário. Como é advogado empregado, ele sabe exatamente quanto que ele vai receber, aquele valor mínimo que ele vai receber por mês. E isso traz ali uma segurança, um conforto financeiro que é muito relevante e muito importante também. Também por ser empregado, o horário do advogado é um horário definido, o que significa que se ele eventualmente precisar trabalhar de final de semana, precisar trabalhar até mais tarde, ele vai receber as horas extras de acordo com a legislação trabalhista. Além disso, o cliente do advogado empregado é o próprio empregador, ou seja, a própria empresa. Isso faz com que ele não precise dedicar muito tempo ou muita atenção a conseguir clientes para ter ali uma rentabilidade interessante. E isso dá a ele mais liberdade para focar no trabalho propriamente dito, para focar no estudo jurídico, para focar em cada causa, em cada situação que é colocada diante dele. Ok, mas quais então são as desvantagens de ser um advogado empregado? Uma delas é o fato de que, por ser empregado, o advogado acaba ficando subordinado à empresa, às vezes tendo que cumprir metas, subordinado com relação a essa questão de horário, de épocas de tirar férias e tudo isso, o que pode ser um pouco difícil de encarar para algumas pessoas. Além disso, o fato de ter um horário definido tira um pouco do advogado a liberdade de organizar as outras atividades do dia a dia dele. Coisas que o advogado associado ou o advogado autônomo, por exemplo, já conseguem fazer. Um advogado autônomo tem a flexibilidade de horários para agendar uma manhã inteira de exames médico ou, enfim, para simplesmente ir no centro resolver alguma coisa que ele precisa resolver. O advogado empregado já pode ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir essa janela de horário, dependendo das regras da empresa. O advogado empregado também não tem como escolher as causas que ele quer atuar. Como o cliente dele é a própria empresa, tudo que entra ali, ele precisa lidar, ele precisa resolver e tratar aquilo. Ele não tem essa liberdade de escolha do que ele quer trabalhar e o que ele não quer trabalhar dentro da empresa, no âmbito da advocacia. E um ponto que é visto por muitos como o principal empecilho em seguir a advocacia como advogado empregado é a exclusividade. Não são todas as empresas que exigem exclusividade do advogado, mas em alguns casos o contrato de trabalho exige sim, o que impede que ele atue em outras causas, como causas próprias, causas de familiares ou então que tem o próprio escritório. O que pode limitar um pouco a atuação dele. Então isso é algo que faz muitos saírem correndo da advocacia enquanto empregados. Por fim, porém não menos importante, nós temos a terceira e última forma, dentre as principais e mais comuns, de se exercer a advocacia, que é o advogado associado. E nessa eu tenho experiência de causa, porque hoje, em 2021, quando esse vídeo está sendo gravado, eu sou associada há alguns anos de um escritório. Ok, e o que é então o advogado associado? É uma mistura do advogado empregado com o advogado autônomo. Ele se associa a um escritório que já existe, que já está lá há mais tempo, passa a trabalhar para ele, só que sem vínculo de emprego. E quais as vantagens disso? Na minha visão, a principal vantagem do advogado associado é a experiência. Como ele está ali convivendo no dia a dia com advogados muito mais experientes que ele, que já estão há mais tempo do que ele na caminhada da advocacia, isso possibilita ele aprender muita coisa muito rápido. Coisas que talvez ele só aprenderia batendo cabeça mesmo, errando.
e ali ele tem a oportunidade de aprender com a experiência dos outros, de trocar ideias, de definir estratégias, e isso dá uma maturidade profissional muito interessante. Além disso, o advogado associado, justamente por não ser funcionário do escritório, ele costuma ter uma flexibilidade de horário. É claro, ele normalmente segue mais ou menos o horário de funcionamento do próprio escritório, mas ele costuma ter ali liberdade para se ausentar um dia ou outro, para sair, para se afastar, para resolver alguma questão pessoal, sem que normalmente os sócios do escritório impliquem muito com aquilo. Um outro aspecto muito positivo da advocacia enquanto associado é a questão do fixo. A maioria dos escritórios estabelece um valor fixo, mínimo mensal, que o advogado associado vai receber e mais um tanto de participação. Isso varia muito de escritório para escritório. Tem escritórios que colocam um fixo muito alto e uma participação um pouco mais limitada, outros que colocam um fixo bem baixinho, mas que o advogado consegue participar de bastante coisas e receber bastante honorários variáveis no mês. Isso é vantajoso porque, embora tenha ali um quê de variável no salário, ele sabe aquele mínimo que pode contar todo mês. Por fim, uma outra vantagem é que o advogado associado costuma ter uma certa perspectiva de crescimento no escritório. Normalmente, os escritórios possuem um plano de carreira, ou pelo menos uma abertura para que um dia ele venha a se tornar sócio e, portanto, dono também do escritório, o que gera nele um sentimento de pertencimento bem interessante e que ajuda bastante no trabalho em equipe. Agora, quais as desvantagens do advogado associado? Uma delas é uma certa limitação na autonomia dele na escolha do valor dos honorários e das causas que quer atuar. Afinal de contas, embora ele não seja um funcionário do escritório, ele está ali vinculado a ele e, portanto, deve seguir aquilo que os sócios ou os seus superiores orientam. Outro ponto é que, se aquele fixo mensal que ele recebe do escritório for muito pequenininho, isso pode gerar para ele uma certa instabilidade financeira, porque ele vai depender muito da parcela variável da remuneração mensal dele, o que para algumas pessoas não é muito interessante. O advogado associado, justamente por não ser empregado, também não tem alguns benefícios como 13º, FGTS e férias. E veja que não estou dizendo que ele não tem férias, eu estou dizendo que ele não tem aquele direito às férias anuais consagrados ali pela Constituição Federal. Mas é evidente que todos os escritórios possibilitam que todo ano seus advogados associados tirem um tempinho para descansar. Além disso, como o advogado associado também tem participação nos clientes que ele leva para o escritório, ele também precisa desenvolver ali alguns atributos relacionados à venda e à busca de clientes. Então, ele precisa dedicar tempo para aprender, para fazer isso, precisa saber se vender e trabalhar esses atributos nele, justamente para fazer os rendimentos ficarem mais interessantes para ele e para o próprio escritório. Como vocês puderam ver, todas as 3 principais formas de exercício da advocacia têm suas vantagens e suas desvantagens. É você que precisa analisar o seu perfil e compreender qual delas é melhor para você. Se você é uma pessoa que gosta de ter muita liberdade, que gosta de tomar suas próprias decisões, que não gosta muito de outras pessoas mandando em você ou te dizendo o que fazer, talvez ser advogado empregado ou às vezes até associado não seja muito interessante. Por outro lado, se você é uma pessoa que gosta de ter ali uma certa segurança financeira todos os meses, isso é algo que é efetivamente muito importante para você, ser advogado empregado já é uma vantagem. E autônomo pode não ser lá muito interessante. Talvez eu ficaria entre o advogado empregado e o associado. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui qual o seu perfil, qual dessas opções você gostou mais, você acha que combina mais com você. E se você sabe de alguma outra forma de exercer a advocacia que também seja interessante, também deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu posso fazer um vídeo sobre isso também, quem sabe. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e até o próximo vídeo.